Parabéns. Cadê o restante? Ai, meu Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Com sono. Com sono. Isso faz parte, Isadora. Isso faz parte. Tem que dormir mais cedo para esse sono não bater com tanta força. Bom dia, Breno. Bom dia, João Vitor Souza. Bom dia, Lívia, que também entrou agora. Bom dia, Arthur Lopes. Bom dia. Aê, que bom dia gostoso, baixinho, mas escutei o seu bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Eduarda. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham dormido bem, dormido cedo, para vocês ficarem bem dispostos, terem aí a disposição para estudar. Muito bem, bom dia. Bom dia, professora. Oi, Yuri, bom dia. Muito bem, a gente vai dar início daqui a pouquinho, só aguardar mais uns instantes. Tem alunos aqui que eu estou admitindo para entrar na sala de aula, já já a gente começa. Mas já deixem separadinho aí o caderno de vocês, onde a gente tem que terminar aquelas orações coordenadas. Deixem já a apostila, né? Que também vamos dar continuidade. Bom dia. Eu já vou ligar a câmera. Isso, Miguel Jorge. Bom dia, Jamile, Catarina e Matheus Gorito, que entraram por agora. Bom dia, Guilherme Viana. Eu estou dando bom dia, não escuto resposta. Que coisa! Tá bom, Eduarda. Ok, já li aqui seu recadinho. Muito bem. Bom dia, Daniel Campbell. Ainda está de... Deixa eu ver o Daniel Campbell. Bom dia. Bom dia, aluno. Muito obrigada por responder o bom dia. Deixa eu admitir o Luíde. Então, a professora... Eu também respondi, professora. Você também respondeu, sim. Miguel Paiva também, eu ouvi a resposta dele. Isadora também. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver mais quem está. Eu sou o único que dá bom dia antes da professora dar bom dia. Bom dia, Miguel Jorge. Eu que tem hora que eu fico falando bom dia, fico sozinha no meu bom dia. Não tem problema, não. Tudo bem, tá tudo certo. Vamos ver quem mais está aqui, admitir. Ok, alunos. Tem mais alguns entrando para a gente dar início. Só um instantinho. Temos parabéns para os alunos com câmera ligada. Sempre receberão esses parabéns também. Né? Muito bom. A gente está olhando Professora. um para o outro. Oi, Yuri. Domingo eu esqueci, segunda eu esqueci de falar que domingo foi aniversário do meu pai. Opa, então a gente faz a oração aqui hoje, nada é tarde, né? Nunca é tarde para a gente poder fazer uma oração juntos, pelo dom da vida do seu pai. Celebrar a vida é preciosidade, já falei isso a vocês. Muito bem, mais alunos entrando. Lorena, temos Ana Júlia, Gustavo Henrique. Ver quem mais. E entrou um monte aqui agora. Tem que dar um bom dia a todos, senão eu me perco aqui nos quadradinhos. Muito bem, alunos. Então, nós vamos dar início com a nossa oração. Temos aqui 28 alunos. Hoje a estagiária Letícia ainda não entrou. Pode ser que ela ainda apareça. Então, vamos pedir ao nosso bom Deus toda a proteção para o dia de hoje, para quem é católico, né? E quem não é católico vai respeitar esse momento. Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores, né? Ela é padroeira da cidade próxima minha, que é Porto Real. Né? Que Nossa Senhora das Dores interceda, que a nossa mãezinha querida, que interceda junto a Deus por cada um de nós,
pelas nossas famílias, por aquelas pessoas que estão precisando de nossas orações, como os doentes, os desempregados, os desamparados de alguma forma, aquelas pessoas que estão tendo crises de ansiedade, depressão. Então, que Nossa Senhora das Dores interceda junto a Deus por todos nós e por todas essas pessoas que necessitam de uma orientação e de uma força espiritual, né? Então, colocamos agora, neste momento, a nossa vida, a nossa semana, os nossos estudos, os estudos de vocês, os meus trabalhos, os trabalhos de todos os professores, colocamos todos os membros da nossa escola, as pessoas que precisam mesmo de nossas orações. Colocando pelo aniversário do pai do Yuri, que celebrou a vida no domingo, como outros aniversariantes, outras pessoas que também conhecidas de vocês, que possam ter celebrado ou que ainda vão celebrar durante esta semana, que sejam abençoadas, iluminadas por Deus, porque alunos, sem Deus a gente não é nada. Ponham isso como força aí na mente de vocês. Sem Deus, ninguém é nada. Ele é o ser supremo na vida da gente. Então, cabe a cada um de nós ter essa confiança sempre no Senhor. E como eu disse ontem, nossa esperança só vem dele, e é para ele. Amém? Amém, tia. Amém. Amém. Amém, professora. Amém. Oi, Amém. Yuri. Falou comigo? Tia, Oi. você tá me ouvindo? Estou, Marcela. Ah, tá. É porque o meu tablet quebrou e eu tô tendo que fazer aula pelo computador. Aí eu não sabia se estava. Estou te ouvindo muito bem, princesa. Joia. Então, temos aqui câmera ligada. Alunos, isso aqui é enjoadinho, né? Mas todo dia eu vou ter que falar a mesma coisa. Ô, Senhor, fazer o quê? É cobrança que eu preciso... É um lembrete que eu preciso realizar todos os dias no início das aulas. Temos aqui câmera ligada. Miguel Paiva, Miguel Jorge, Vitor Hugo e o Yuri. Temos também Gustavo Henrique, só um minuto. Temos aqui o Gustavo Henrique, Calma que eu tenho que ligar o Moraes, a Carolina, a Marcela, a Amanda, o Villiger. Ô, Villiger, o seu é câmera ligada mesmo? Você faz umas coisas aí que eu não entendo bem. É câmera ligada o seu mesmo, é? É, Villiger? Engraçado isso aí. Acho que você faz uns efeitos que eu fico aqui intrigada com esses efeitos seus. Ô, tia, é plano de fundo isso, que dá pra pôr. Então, sim, pois é. Vai vendo isso, né? Esse aluno aí. Tem um aluno do 6º ano que faz essas coisas aí também. Agora ele deu uma paradinha aqui. Você colocar também, tia. Eu sei, eles já me falaram isso, o 6º ano já disse. Aí eu falei para eles assim, o aluno, ele fazia uns efeitos assim, meio que, lá na hora da aula não pode ter essas coisas não, hein? Tem que ser aluno como se estivesse mesmo na postura de sala de aula. Agora ele parou. Eu estou vendo o Villiger agora aí, de novo. Deixa eu ver quem mais está com câmera ligada. Me perdi aqui. Daqui a pouco tá Lisa. Hein? Peraí. Daqui a pouco tá Lisa. A Rebeca. Vitor Hugo já falei, Daniel já falei, Amanda, Carol já falei, o Villiger, Ana Júlia, Gustavo Henrique, oi Guilherme Viana, Professora, também. Eu só não ponho que nem o Miguel Villager, professora, porque eu tô no celular, senão ia pôr. Não, mas o certo é não colocar, tá, meus amores? Nenhum professor falou nada isso com você, Villiger? Nenhum professor? É todo mundo aí, na boa? Aceitando aí? Tranquilo? Os professores não ligaram, não. Não, né? Tá bom. Então, vejam bem. Hoje nós tínhamos para fazer, ou vocês tinham, para terminar os exercícios do caderno. Aqueles que ontem eu pedi, uns alunos já tinham copiado em casa no final de semana, que são os exercícios das orações, certo? É só para a gente relembrar aqui. E lembrando também da quinta-feira, nossa atividade avaliativa sobre o emprego da vírgula, que está no capítulo 10. Só vocês darem uma olhadinha lá. Tem exercícios já fixados, não vou passar outros, porque ali tem o suficiente. São só regras, então é um conteúdo fácil.
né? Então, está montado, não está pela plataforma, está, como eu coloquei ali, pelo Google Forms, tá? Então, a gente vai entrar normalmente para a aula e dali eu envio, igual foi da avaliação do livro, ok? Isso aí eu vi que vocês estão se organizando junto à professora Daniela com um calendário, aquela folhinha de calendário. Isso ajudou, acredito que tenha ajudado bastante vocês. Ajudou? Ajudou ou não? Sim, sim. Sim, tia, muito. Sim, ajudou muito, né? Que bom que ela pôde fazer isso por vocês e com vocês. Joia. Então, agora vamos na aula de hoje. Antes da gente terminar as atividades do caderno, eu pedi para vocês copiarem, deixa eu ver onde está aqui, só um minutinho. O quadro das orações coordenadas. Deixa eu ver onde ele está. Tem que achar. Aqui. No slide. Esse quadrinho aqui, que ontem eu disse a vocês que tem que estar registrado no caderno, ou impresso, né? Ou vocês imprimem ou copiam. Então, aqui tem somente as coordenadas, porque as subordinadas vocês verão mais, assim, aprofundado no 8º ano. Mas as coordenadas que são as adversativas, alternativas, as conclusivas e as explicativas. Então, muita atenção aqui. Quando ontem nós vimos, e o pois? Olha o pois antes do verbo, o que ela vai ser, e vejam o pois depois do verbo, o que ela vai ser. Olhem lá, explicativa é quando o pois vem antes do verbo na oração. A conclusiva é o pois depois do verbo na oração. Logo, portanto, por isso, pois. Então, isso aí tem que estar registrado no caderninho aí de vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos à nossa atividade de hoje. Tem hora que eu olho esse slide e falei, nossa, tem tanta coisa aí já. Na letra F, nós terminamos a letra E. Agora vem a F, ele comprara o ingresso, portanto, podia entrar. Então, deixa eu ver aqui. Amanda, qual... Aqui eu não me controlo, tem que ir anotando. Só um instantinho. Amanda, onde está a conjunção nesta oração? Portanto. Portanto, então, portanto, aqui nós temos uma oração, o que, Amanda? Conjunção coordenativa conclusiva. Conjunção coordenativa, Conjunção coordenativa, o quê? Conclusiva. Conclusiva. Então, vejam lá a resposta aí, para vocês conferirem, ela é conclusiva. Logo, pois, portanto. Agora, o Gustavo Henrique. Onde tem conjunção nesta oração? Ó, querem ter dinheiro, mas não trabalham. Ah, tá sem áudio, Gustavo Henrique. Deixa eu ver se é uma mensagem aqui no chat. Ah, vai ter que sair para fazer uma coisa. Matheus Gorito, aonde tem conjunção? No mas? Mas, esse mas, Matheus Gorito, é qual conjunção? Como que ela é classificada? Conclusiva? Conclusiva, não. Mas, porém, contudo... Pode falar, professora? Contudo, todavia, no entanto, entretanto, qual que é, Yuri? Adversativa. Adversativa. Atenção na tarefa de casa, era só olhar o quadro das conjunções, hein, meus amores? Atenção, hein? Opa, peraí. Agora, não, eu vou chamar aqui pela listinha. Lembra que eu disse que de vez em quando eu vou chamar diferente? Então, atenção. A letra H. Opa, como que soma isso aqui? Só um santinho, meus amores, ajuda, help. Não solte fogos, porque assustam os animais. Onde temos conjunção? Villiger, Miguel Villiger.
Onde temos conjunção? Na letra H. Williger. Hein, Williger? Ok, Lucas, já li aqui. Miguel Paiva, onde tem conjunção? Por quê? Então, o porquê, Miguel Paiva, como que classifica esse porquê? Conjunção coordenativa e explicativa. Peraí, deixa eu tirar aqui. Ô, Senhor, só um instantinho. Hoje eu estou devagarinho aqui, porque... Vamos lá. Como que é? Conjunção coordenativa explicativa. Explicativa, certinho. Conjunção... Opa, peraí. Só um pouquinho de paciência aí, alunos. Aí eu fico tensa aqui quando eu não consigo. Vamos lá. Conjunção coordenativa explicativa. Aí terminou nossa atividade que era para copiar, hein? Bom, os alunos que eu chamei não responderam. Ai, 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 atenção nas tarefas de casa, tá bom? Agora, vamos abrir, vamos para a apostila, página 13, apostila do capítulo 11, página 13. Lá embaixo, no período composto por coordenação e subordinação. Abriram aí, página 13. Qual que é a página? 13. O que é? Posso ler, tia? Peraí, só um instantinho. Sétimo ano, deixa eu compartilhar a tela aqui. Oi, tia, eu tinha pedido para ler um texto outra vez. Eu posso ler esse? Ah, de ontem, não é, Marcelo? Sim, peraí. Obrigada, tia. Na página 13, o período que você vai ler. É isso que você quer ler? O período composto por coordenação e subordinação. É. Tá. Só um instantinho, verdade. Aí ontem eu te chamei, acabei chamando para você ler uma frase, sendo que você queria ler um trecho maior. Entendo. Página 13, já passou, peraí. 13, mais uma. Aí, 13, aí período composto por coordenação e subordinação. Para quem, por acaso, está em branco a parte de cima, já foi feita, tá? As respostas estão nos slides. Agora, vejam bem, alunos, aquele calendário que vocês têm, acredito de verdade que tenha facilitado muito a vida de vocês. Mas não deixem de olhar os slides também, tá? Nos slides tem as aulas completas todas as minhas aulas, todas completas ali, tem os vídeos que eu envio para a escola, às vezes eu não envio quando eu esqueço aqui de colocar para gravar. Ontem, por exemplo, no sexto ano, eu esqueci de colocar para gravar, comecei a aula, quando terminou, quando eu fui enviar das outras séries, tinha esquecido de gravar. Então, quando acontecer de vocês não encontrarem gravação lá, é porque teve aí um descuido da minha parte, mas do contrário, tem todas enviadas para a escola. Se quiserem ouvir tudo que eu falei numa aula, é só entrar lá no site da escola e tem na plataforma SAS também, tá? Então, além do calendário aí das tarefas, observem os slides. Bom, período composto por coordenação e subordinação. Eu já expliquei a diferença da oração quando que é coordenada e quando é subordinada. Quem se lembra esta diferença? Quem se lembra da diferença? Quando que eu sei que é coordenada? Quando que eu sei que é subordinada? Tia, eu esqueci. É independente e a subordinada depende depende de mais palavras, porque a coordenada a gente entende só
Tipo, lendo o índice, assim, a gente já consegue entender. Subordinada não, ela tem um complemento pra gente entender ela. Ó, linda, Rebeca, é isso aí. As coordenadas, elas são independentes, não precisa da oração interior para você compreender. Perfeito, Rebeca. As subordinadas, não esqueçam disso, as subordinadas são dependentes. Para a gente compreender a oração principal que fica na subordinada, ela depende de uma outra oração para poder completar o sentido. Muito bem. Então, vamos lá, Marcela, leia para a gente aí. Quando um período composto contém orações coordenadas e subordinadas, ele é chamado de período composto por coordenação e subordinação. Por exemplo, as pesquisas sobre transgênicos têm avançado nos últimos anos, mas os especialistas no assunto dizem que ainda há muitas dúvidas sobre o assunto. Obrigada, Primeira Marcela. oração. Não, peraí, tá? Peraí, obrigada. Neste período aí que a Marcela leu, nós temos já embaixo nas orações os verbos destacados, né? No primeiro, na verdade, tem uma locução verbal. Olhem lá, tem avançado, é uma locução verbal. Depois, dizem é um verbo. E depois tem o A do verbo haver. Então, nós temos aí um período composto por 3 orações. Lembrando que o período é uma frase que contém verbos. Isso vocês já viram, não esqueçam. Período é uma frase que contém verbos. Neste período pode ter período simples ou período composto. Que período nós temos nesse trecho que a Marcela leu? Período simples ou período composto, alunos? Composto. Período composto. Com quantas orações? 3. 3 orações. Então, nós temos um período composto com 3 orações. Agora, nós dividindo as orações que já tem aí embaixo, vejam, as pesquisas sobre transgênicos têm avançado nos últimos tempos. Até aí é uma oração. Porque um detalhe, depois tem uma conjunção. Então, a oração termina aí até a vírgula. A vírgula também nos ajuda na divisão das orações, dependendo do contexto, é claro, é lógico. Então, aí, até tempos, temos a primeira oração. Ela é uma oração coordenada assindética. Por que que ela é coordenada? Porque ela é independente. Olha, as pesquisas sobre transgênicos têm avançado nos últimos tempos. Eu compreendo esta oração. Eu não preciso de outra para completar, para haver uma compreensão da minha parte. Então, aí eu tenho coordenada assindética, ela é assindética porque não tem conectivo, não tem conjunção. Lembrem-se que sindética vem de súndeto, súndeto é conjunção. Agora a oração seguinte que tem aí embaixo. Mas os especialistas no assunto dizem... Mas os especialistas no assunto dizem até aí a outra oração, porque depois dela tem uma conjunção que aí, que é uma conjunção integrante. Esse que não pode ser coordenada, hein? Não dá para substituir por porquê. E além do mais... Ele depende de outra frase, porque assim a gente não consegue entender. Perfeito, Rebeca. A Rebeca já entendeu o sentido da subordinada. Se colocar assim, ó, mas os especialistas no assunto dizem, logo você vai falar, dizem o quê? Não é? Não vai perguntar um o quê aí? Você vai querer saber o que os especialistas no assunto dizem. Então, esta oração, segunda oração aí, mas os especialistas no assunto dizem, temos aí um mas. Então, esse mas é uma oração coordenada à anterior. Então, aqui ele colocou, o material colocou um período já com as duas conjunções, as duas orações, vamos dizer assim, coordenada e subordinada. Mas eu não vou cobrar desse jeito, tá, meus alunos? Eu estou explicando aí para vocês tentarem entender. Mas não vou exigir as subordinadas por enquanto, tá? Então, como temos aí, mas os especialistas no assunto dizem, temos uma coordenada porque tem a conjunção mas, tá? Logo, ela é coordenada à oração anterior.
Agora, depois do dizem, tem um que aí, que é uma conjunção integrante. Não é coordenada, como eu falei, ela é subordinada. Subordinada. Que ainda há muitas dúvidas sobre o assunto. Então, aí eu tenho uma oração subordinada, porque ela depende da oração anterior para a gente compreender. Por isso que ela é subordinada. Nesse caso aí, ela vai ser subordinada objetiva direta. É subordinada substantiva. Mas é só para vocês ouvirem, tá? Não cobrarei, como eu disse, isso de vocês, para vocês. Agora, na página seguinte, virem a página, temos aí um recapitulando. Olhem o recapitulando, período composto por coordenação, período composto por subordinação. Então, eu vou pedir para o João Marcelo ler para mim o período composto por coordenação. E vou pedir para o Pedro Almir ler o período composto por subordinação. Pode ser? João Marcelo e Pedro Almir, vocês querem participar? Querem me ajudar? Pode ser? Sim, professora, pode ser. Obrigada, João Marcelo. Pedro Almir, pode ser? Você lê Pode. Obrigada. Então vai, João Marcelo. Período composto por coordenação. É constituído por orações coordenadas, ou seja, orações independentes que não funcionam com termos de outra oração. Classificam-se em sindéticas, ligadas por conjugação, ou assindéticas. Não são ligadas por conjugação, e sim por vírgula. Obrigada. Pedro Almir, você. Período composto por subordinação. Contém uma ou mais orações subordinadas, ou seja, orações que funcionam como termos sintáticos de outra oração, a qual é denominada de principal. As orações subordinadas exercem funções sintáticas geralmente assumidas por substantivos, adjetivos e advérbios, e classificam-se de acordo com a função específica exercida. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e etc. Muito obrigada. Ouvi hoje vozes diferentes, João Marcelo e Pedro Almir. Que delícia. Muito obrigada. Então, até por aqui, ó. Até aqui vamos fazer uma revisada aí, um recapitulando. Então, nas coordenadas, elas são ligadas às sindéticas. Coordenada sindética tem conjunção. A coordenada assindética não é ligada por conjunção. Ó. Não tem conjunção nas coordenadas assindéticas. Para isso, vocês precisam identificar as conjunções. Olhar o quadro que eu deixei aí no slide para vocês colocarem no caderno. As subordinadas, que eu vou reforçar sempre, que nós não veremos, mas aqui no material tem algumas atividades, então a gente precisa realizar, nem que seja dando uma pequena noção. As subordinadas nós temos as subordinadas substantivas, as subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas. Então, as subordinadas que são ligadas aos substantivos são as chamadas as substantivas, que são elas, olha, a subjetiva, que é como se fosse o sujeito, a objetiva direta, como se fosse o objeto direto, a objetiva indireta, como se fosse o objeto indireto, a completiva nominal, como se fosse um complemento nominal, e a positiva, como se fosse o aposto. Agora, as adverbiais são aquelas que têm advérbios, função de advérbio ou de adjunto adverbial. São as adverbiais. E as adjetivas são aquelas que têm a função de adjunto adnominal. Assim como todas as subordinadas.
Agora, embaixo, período composto com as duas, hein? Coordenação e subordinação. É aquele que apresenta orações coordenadas e subordinadas no mesmo período. Foi o que a Marcela leu naquele período grande, que tem os dois. Certo, alunos? Até aqui tudo bem? Numa pequena revisão. É uma pequena revisão para a gente poder tentar trabalhar aqui. Olha, vejam na número 1. Antes de vocês responderem, antes de vocês responderem, só uma pequena, rápida revisão. O que é período mesmo? Vamos ver se você... Para completar isso aí, tem que saber o que é período, o que é oração. Período é uma frase. Período é uma frase que contém orações. Período é uma frase que contém verbos, Oração é o número de verbos que tem no período. E a oração, ela caracteriza pela presença de verbos, né? Que eu conto a oração pelo número de verbos. Exatamente isso que vocês falaram aí, de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Então, a tirinha que vocês têm aqui, eu vou pedir... Dá chamadinha aqui, só um minutinho. Daniel Campbell, você pode ler, porque só tem um balãozinho. Leia esse balãozinho da tira, por favor. Tá. Você o distrai enquanto eu dou uma limpada na jaula. Olha bem o que fez. Olha com o que distraiu lá o tigre. Meu Deus do céu. Veja que tirinha, Mas funcionou, né? professora. Funcionou. Deu para limpar, mas chamou a atenção até do limpador, né? Até o limpador. Então, vamos tentar responder isso aqui, hein? Completar. Vamos ver quem consegue, sozinho, sem a minha ajuda. Já eu pergunto. Enquanto isso... Deixa eu ver quantas horas eu vou precisar fazer a chamada. Lembrando que temos outro tempo de aula, depois eu envio o link, tá? Então, liguem o áudio ou bate-papo já aí, para a gente agilizar. Chamada. Amanda. Presente. Ana Júlia. Presente. O Arthur Eloy, pelo que eu estou vendo, não está aqui. Arthur Lopes. Arthur Lopes. Presente. Breno. O Breno é aqui no chat, esqueci, peraí. Ok, Breno. Carolina. Presente. Catarina. Presente. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Presente. Eduarda. Presente. Guilherme Viana. Presente. Guilherme Francisco. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Que bom que deu para você voltar, né, Gustavo? Isadora. Presente. Jamile. Presente. João Marcelo. Presente. João Vitor Souza. Presente. João Vitor Carvalho. João Vitor Carvalho. Vamos ver se ele está aqui. Lívia. Lívia. Presente. João Vitor Carvalho e Lívia. Lorena. Presente, Lívia. Lorena. Presente, ok. Lucas. Presente. Ok. Luíde. Presente. Marcela. Presente. Maria Clara. Maria Clara. Ó, João Vitor Carvalho, Lívia e Maria Clara. Maria Eduarda não Já está. a Lívia está presente, professora. Ela Oi? falou, ela respondeu a chamada. Quem? A Lívia. Eu não ouvi. Lívia, deixa eu ouvir. Ah, presente, colocou aqui no bate-papo. Eu não ouvi a Lívia. Então, João Vitor Carvalho e agora quem? Maria Clara. Maria Eduarda não está presente. Matheus Duval também não está presente. Matheus Burito. Presente. Miguel de Paiva. Presente.
Miguel Jorge. Ele está presente. Miguel Novaes. Presente. Pedro Almir. Presente. Pedro Henrique está entrando agora, no final da aula. Tenho que ver o que fazer em relação a isso. Final da aula, Pedro Henrique entrando. Rebeca. Presente. Thales. Thales presente. Vitor Hugo. Vitor Hugo estava aí, desde o início aí. Vitor Hugo. Yuri. Presente. Então, falta aqui João Vitor Carvalho, que não me respondeu, e ele entrou. Vitor Hugo, responde aí, Vitor Hugo. Está aqui. Está aí, mas eu preciso que responda. A nossa chamada agora é um pouquinho diferente. Estava, até há pouquinho. Deixa eu dar outra olhada. Não, Vitor está Hugo. ainda com a câmera ativada. Estou vendo o Vitor Hugo aqui. Põe no chat. Olha ele aqui. Estou vendo pela câmera. Mas aí no chat. Presente, professora. Porque tem hora que não dá para ficar olhando aqui, né, o tempo todo. Então, aê, Vitor Hugo. Agora o Pedro Henrique, entrou aí o Pedro Henrique, deixa eu ver. O Pedro Henrique está presente. Eu admiti a entrada dele aqui. Mas ontem também eu fiquei sem saber se ele estava ou não na aula aqui. Pedro Henrique, me dá um oi aí, por favor, um bom dia. Porque ontem também estava só o seu nome aqui escurinho e não respondeu o meu bom dia. Pedro Henrique, estou esperando, hein? Vou ter que dar esse alerta à escola, porque aconteceu isso ontem também. Muito bem, alunos. Vou aguardar o João Vitor Carvalho e agora o Pedro Henrique. Nós damos... Quer passar lá para trás, não? Oi? 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 Quem falou, gente? Quem falou alguma coisa aí? Bom, então vamos dar continuidade. Vamos ver se dá para completar. Alguém conseguiu completar enquanto eu estou aqui, estava fazendo a chamada? O que é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um verbo ou locução verbal? O que é a resposta? Oração. Ótimo, não vai dar para colocar a resposta aqui, tá? Mas depois põe no link. A oração é esse enunciado que caracteriza-se pela presença de um verbo. A outra, qual que é uma unidade sintática? Ou seja, um enunciado construído por uma ou mais orações. O que é? Período. Período. Então, o período é uma unidade sintática, ou seja, um enunciado construído por uma ou mais orações. Na letra B, o uso da vírgula e a presença de dois verbos no primeiro quadrinho caracteriza esse... Período, joia. Ponham aí período, quem não fez. Como que é classificado esse período? Composto. Ô, turma boa, hein? Período como composto. Ou seja, é um enunciado composto por duas ou mais orações. Fácil, né? Agora a letra C. Vamos lá. O termo... E agora? Oração subordinada? Eu coloquei Enquanto. E esse aqui é mais difícil. É o termo enquanto, isso aqui é o mais difícil, porque enquanto não é coordenada, ela é subordinada. O termo enquanto é uma conjunção, ou seja, liga as duas orações, tá? Você o distrai é uma oração, enquanto eu dou uma limpada na jaula. Esse enquanto é uma conjunção, que vocês ainda vão ver. Você pode falar como ficou todos, por favor? Posso, eu já ia fazer isso mesmo. Primeiro, na letra A, é oração, no primeiro espaço. O segundo espaço é período. Na letra B, o primeiro espaço é período e o segundo espaço é composto. E na letra C, o primeiro e único espaço é enquanto. Aí, gabarito aí na apostila. Obrigada. Por nada, princesinha. Olha bem, quinta-feira, como nós temos a atividade avaliativa,